Paz seja convosco, pessoal. Tudo bem com vocês? Estamos de volta para mais um momento de meditação e hoje continuando a nossa meditação sobre 1 Reis, capítulo 18. Nós já vimos algumas coisas muito interessantes, muito profundas nesse comecinho do capítulo 18 e hoje vamos continuar. Continuando lendo, nós vamos ler hoje do verso 16 ao verso 21. Vamos ver o que Deus tem para falar com a gente nesse pequeno texto que nós vamos ler. Eu vou ler em 3 versões diferentes para a gente poder se aprofundar mais, para nos aprofundarmos mais, porque cada tradução, por que é bacana a gente ler em algumas traduções diferentes? Porque vai abrindo melhor o entendimento da gente. Uma tradução acrescenta uma visão, não que muda, não muda nada, a palavra é a mesma, mas ajuda a entender e amplia o campo de visão. É como se você colocasse um óculos melhor. Você coloca um óculos, se você está com a vista fraca, né? Você coloca um óculos fraco, você vai ler menos. Se você coloca um óculos mais forte, apropriado para você, você vai enxergar mais. Uma tradução mais atualizada, uma tradução mais profunda, ajuda a enxergar melhor. Então, nós vamos ver em 3 traduções diferentes. Então, 1 Reis, capítulo 18, do 16 ao 21. Diz assim, olha: então, Obadias, aqui o texto está falando sobre o Elias que foi para o Monte Carmelo. Ele tinha chamado o rei para conversar. Lembra do Acabe, né? Se você não viu as outras meditações que foram feitas, as outras 2, procura lá e veja Obadias, o provedor, e Obadias, o homem de fé. Bem interessante. Se você não viu, recomendo para você, corre lá e assiste também, tá bom? Para que você possa dar continuidade. Vamos lá, verso 16. Então Obadias dirigiu-se a Acabe e passou-lhe a informação, e Acabe foi ao encontro de Elias. Quando viu Elias, disse-lhe: é você mesmo, perturbador de Israel? Não, aí o Elias respondeu para o Acabe: não tenho perturbado Israel, respondeu Elias, mas você e a sua família, a família do seu pai, têm. Vocês abandonaram os mandamentos do Senhor e seguiram os Balaíns. Agora convoque todo o povo de Israel para encontrar-se comigo no Monte Carmelo e traga os 450 profetas de Baal e mais os 400 profetas de Aserá, que comem à mesa de Jezabel. Acabe convocou então todo Israel e reuniu os profetas no Monte Carmelo. Elias dirigiu-se ao povo e disse: até quando vocês vão oscilar para um lado e para o outro? Se o Senhor é Deus, sigam-no. Mas se Baal é Deus, sigam-no também. Ou sigam-no. Também não. O povo, porém, nada respondeu. Esse trechinho que nós vamos meditar, de 16 ao 21. Nós sabemos aqui que esse texto fala que o povo estava seguindo a ídolos, sendo idólatras, esquecendo-se de Deus, abandonando Deus. Porque Deus, ele não admite dividir o trono com ninguém. Ou você segue a Deus, ou não. Não dá para seguir os dois. Como eu disse aqui, também não. Não tem nada de também. É um ou outro. Então, Deus tinha ficado muito bravo, muito aborrecido com o povo, porque o povo tinha se esquecido de Deus, tinha deixado de adorar a Deus. E seguindo o exemplo do rei, porque o rei se tornou totalmente idólatra por causa da mulher dele que influenciava ele, a Jezabel. E aí, esse momento, Deus deu um castigo para eles, porque eles estavam se afastando dele, fazendo coisas abomináveis, que foi ficar sem chuva, sem água. Eles ficaram 3 anos. Quando o rei Acabe estava procurando o Elias por todo lugar. E Deus
escondeu Elias mesmo. Ele ficou escondido, indo de um lugar para o outro, tempo de um lugar, tempo no outro lugar, e Deus escondendo ele para que o Acabe não o achasse. Porque o Elias tinha dito que ia parar de chover, que Deus tinha mandado ele falar, e que só ia voltar a chover o dia que Elias, orasse e liberasse a bênção de Deus para o povo, para a nação. Então, o Acabe procurava ele em todo lugar que ele viesse aqui, porque ele queria que tirasse aquela maldição deles, aquele castigo deles. Quando Obadias encontra com Elias e Elias fala para ele assim, eu vou falar com o rei, chama ele, e ele tem todo aquele momento em que Obadias fala, meu Deus, mas se eu vou lá chamar o rei e o senhor, quando chega aqui, o senhor já foi para outro lugar, Deus já levou o senhor para outro lugar, o rei vai me matar. Ele falou assim, fica tranquilo, vai, chama, porque eu vou ficar aqui, não vou sair daqui, porque Deus mandou eu falar com o rei. Ele vai, chama e o Acabe vem falar. Veja bem que Elias foi até uma altura e depois falou assim, ele que venha. Você sabe que Deus ele não se faz de serviçal para ninguém, não. Deus, ele mostra quem tem poder. É ele que tem o poder. Gente, nós não podemos fazer nada nesse mundo. Nada. Coisa alguma. Tudo nós dependemos da misericórdia de Deus. Tudo nós precisamos de Deus. Então, nós temos que estar sempre reconhecendo a soberania de Deus. E aí, o Elias chegou a certa altura e falou assim, agora que o dito cujo lá do rei Acabe, que vem até mim. Vamos nos encontrar lá no Monte Carmelo. E lá foram eles. E ele falou assim, quando ele encontrou com o Acabe, olha só, o Acabe falou assim, você é um agitador, um perturbador. O Elias falou assim, eu? O Acabe falou isso porque o Elias tinha orado para parar de chover, né? Tinha trazido todo aquele transtorno para eles, né? Ele falou assim, eu perturbador? Quem perturbou, quem causou toda essa desgraça foi você e a sua família, a família do seu pai. Porque o pai do Acabe também tinha sido mau, tinha sido um rei mau, também desobedecendo. Então, ali já vinha uma série de gente que estava desobedecendo a Deus. E um pior que o outro, né? Um ou outro rei que se salvava, mas a maioria só dava desgosto para Deus. E aí, o Elias fala assim para ele, assim, vamos todo mundo lá para o Monte Carmelo, só que você chama lá os profetas da Jezabel, os 450 profetas de Baal, de Balaíns, e os 400 profetas de Aserá. Chama toda essa turma, olha, quase 1.950 pessoas foram chamadas para irem para o monte. Esses profetas, os 450 de Balaíns e os 400 de Aserá, eram sustentados pela Jezabel, aquela mulher ruim, má, cruel, idólatra. Ela que sustentava, que mantinha aquele povo lá só para ficar clamando aos deuses lá. Clamando ao inimigo, né? Porque não existem outros deuses. Existe Deus e o diabo. Ou você serve a Deus ou você serve o diabo. Não adianta inventar outros nomes, não, que trocando em miúdos é o diabo mesmo. E aquela mulher, ela sustentava aquela turma lá para servirem aos ídolos, que na verdade eram aos demônios, né? E aí o que acontece? O Elias, ele fala para eles assim, vamos todo mundo para o monte. E você, Acabe, você que trouxe esse transtorno para o rei, para o povo. Você que trouxe esse castigo para as pessoas. Se tem um perturbador aqui, o perturbador é você. Mas tudo bem, vamos lá, vamos conversar. Vamos conversar com Deus. Subiram ao monte, foram no Monte Carmelo, chamaram o povo, foi lá o povo, uma multidão, e foram também os profetas.
A Jezabel não, a Jezabel ficou lá no palácio dela. Aí, ele falou pro povo assim, ó, seguinte, até quando vocês vão ficar pulando de galho em galho? Até quando vocês vão ficar em cima do muro? Até quando vocês vão ficar servindo a Deus e ao diabo? Ora serve a Deus, ora ao diabo. Ora tá aqui, ora tá ali. Ora faz uma coisa, ora faz outra. Até quando vocês vão ficar pulando entre dois senhores, entre dois lados? Até quando? E veja bem que essa tradução fala bem claramente, olha, lá no verso 21, no finalzinho, ó. Até quando vocês vão oscilar de um lado para o outro? Se o Senhor é Deus, sigam a Deus. Se Baal é Deus, sigam a Baal, então. O povo nada respondeu. Olha aí a tristeza. O povo não respondeu. Vamos seguir a Deus. Não. Ficaram assim. E tem um pensamento, uma vez eu ouvi uma mensagem, até se vocês quiserem procurar no YouTube, vocês vão encontrar. É do Billy Graham, eu acho que é o Billy Graham pregando, que ele fala assim, que quando você não escolhe nada, você já fez sua escolha. Você já escolheu o lado ruim. Quando tem uma situação em que você tem que optar, que você tem que escolher que lado você quer ficar, e você não escolhe, por exemplo, você tá vendo uma situação errada acontecer, e você fala assim, olha, fala alguma coisa para ajudar essa pessoa, e você não fala, você está apoiando o que está acontecendo de errado. Quando você não faz a escolha, você já fez a escolha. Entendeu? Então, quando você fica quieto, escolhe Jesus, você fica quieto e não escolhe, você está escolhendo o diabo. É pesado isso, né? É duro isso, né? Mas é verdade. Quando você não escolhe, você já escolheu o mal. Entende? Quando você não escolhe o bem e você fica quieto, não escolhe nenhum nem outro, fala, não quero, vou ficar isento, eu não quero escolher nenhum nem outro. Não. Você já escolheu. E escolheu o ruim, o pior, escolheu o mal. Que quando você se isenta, você está escolhendo o mal. Entende o que é isso? Aqui diz que o povo, porém, nada respondeu. Eles não falaram assim, não, Elias, pelo amor de Deus, nós queremos Deus, nós queremos servir a Deus, nós queremos abandonar a idolatria, queremos abandonar o erro. Não, eles não escolheram, não falaram nada. Eles estavam fazendo uma escolha. Vocês entendem isso? Entende qual é o problema? E o que nós temos para essa palavra de hoje? O que você está fazendo? O que você está escolhendo na sua vida? Vem para a igreja, vem adorar a Deus, vem servir a Jesus, vem buscar a presença do Senhor. Ah, não, vou ficar aqui em casa. Ah, não. Eu acho que você, tudo bem, quando tem uma necessidade, tem um culto online, mora muito longe, não conseguiu vir, está doente, está acamado. O culto online, ó, é maravilha, é show de bola. Mas se você pode vir à igreja, se você está com a sua saúde em dia, você tem como vir, você mora perto, está do ladinho e você não vem, tá errado. Tá errado. Você tá errado. Sabe por quê? Porque a gente tem que estar juntinho. É lógico que aquele que está longe, está ouvindo, que nem você está me ouvindo aí, sei lá de onde você está ouvindo, do outro lado do mundo. Maravilha, é um jeito. Mas quando fala, vamos adorar o Senhor, se você pode ir na casa do Senhor, vá à casa do Senhor. Por exemplo, você vai visitar a sua mãe ou seu pai. Você liga todo dia, oi pai, oi mãe, tudo bem? Você está bem de saúde, acordou bem hoje, dormiu bem? Você deu uma ligada, maravilha. Todo dia você dá uma ligadinha para saber se está tudo bem. Maravilha. Mas vai ter um dia que você vai na casa do seu pai e da sua mãe, não é? Para dar aquele abraço gostoso, comer aquela comidinha junto gostoso. Você leva um bolo, vamos comer junto esse bolo, tomar um café. Você vai estar junto. Não é assim? É assim, você vai para sentir o calor humano, porque pela internet você não tem calor humano. Não tem. Uma coisa que a presença
Tá ali junto, não substitui. Quando você pode ir à casa do Senhor, vá. Então, quando você tem a possibilidade, venha. Você está escolhendo servir ao Senhor? Você está buscando ao Senhor? Você está amando o Senhor? Sabe quando te oferecem alguma coisa errada, você fala assim, não vou fazer não. Não, porque eu amo a Deus, eu sirvo a Jesus. Eu amo o Espírito Santo, a palavra do Espírito Santo me orienta. Eu não vou fazer coisa errada. Então, você está servindo e seguindo ao Senhor. A palavra de Deus é clara. Para quem? Se Deus é Deus, sirva e siga Deus. Agora, se você acha que o mundo é Deus, se isso aqui ou ali é Deus, se o pecado é Deus, então siga. Mas também arque com as consequências. Arque com as consequências. Porque tudo na vida tem consequência, gente. Toda escolha tem uma consequência. Tudo que a gente faz tem um resultado, tem um fruto depois. Veja bem, eu vou ler nas outras duas traduções que são maravilhosas também. Olha, o 1 Reis 18, verso 16, diz assim, ó. Assim Obadias foi imediatamente procurar o rei para contar a novidade. Acabe foi ao encontro de Elias. No instante em que viu Elias, Acabe exclamou, é você mesmo, agitador de Israel? Elias respondeu, não fui eu quem provocou essa desgraça sobre Israel, foi você mesmo e seu governo. Vocês abandonaram os caminhos de Deus e seus mandamentos para seguir os Balaíns. Reúna todo o povo de Israel no Carmelo, no Monte Carmelo. Não deixe faltar os protegidos de Jezabel, os 450 profetas de Balaíns e os 400 profetas da deusa da prostituição, a Aserá. Acabe convocou todo o povo de Israel, principalmente os profetas, para se reunirem no Monte Carmelo. Elias desafiou o povo. Até quando vocês ficarão em cima do muro? Se o Eterno é Deus verdadeiro, sigam o Eterno. Mas se Baal é Deus, sigam a ele. Decidam-se. Ninguém respondeu nada. O povo nem se mexia. Aqui nós vimos essa tradução. O povo não deu resposta. Eu pergunto para você. Você está respondendo? Quem que você serve? A quem você está servindo? A Deus ou ao diabo? Às idolatrias, ao mundo, ao pecado, à luxúria, aos prazeres carnais. Aí você fala assim, não vou não, esse negócio de servir a Deus, vou ter que deixar minhas baladas, minhas festanças aí de bebedeira, de bagunça, de coisa errada. Vou ter que deixar. Você está amando mais os prazeres da carne? Esses prazeres da carne acabam. São prazeres que acabam. Mas qual é o prazer verdadeiro que nunca acaba? Servir a Deus. Porque Ele recompensa as nossas vidas. Não existe quem serve a Deus que fica frustrado. Deus não deixa ninguém frustrado. Deus não fica devendo nada para ninguém. Então, meu filho, se você quer ter bênção na sua vida, sirva a Deus. Vou ler na outra tradução, 18, 1 Reis 18, 16. Então Obadias foi contar a Acabe que Elias tinha vindo, e Acabe saiu a encontrar-se com Elias. Então é você, hein? O homem que trouxe a desgraça a Israel. Essa foi a exclamação de Acabe quando viu Elias. Está falando a respeito de sua própria pessoa, respondeu Elias. Porque o rei e sua família se recusaram a obedecer ao Senhor. Em vez de obedecer a ele, têm adorado a Baal. Agora traga todo o povo de Israel ao Monte Carmelo, com os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Aserá, sustentados por Jezabel. Assim Acabe reuniu todo o povo e os profetas no Monte Carmelo. E Elias falou com eles, por quanto tempo vocês vão ficar entre duas opiniões, sem se decidirem por uma delas? Perguntou ao povo. Se o Senhor é Deus, sigam a ele. Porém, se Baal é Deus, então sigam Baal. E ninguém respondeu nada. Eu deixo essa pergunta para você. A quem você tem servido? A Deus ou ao mundo? A Deus ou ao inimigo? A Deus ou aos prazeres da carne? A Deus ou ao seu próprio eu? Às vezes você fala, não faço nada de errado, não tenho pecado nenhum, mas está servindo ao seu próprio eu.
e não está servindo a Deus. Tem gente que não faz nada de errado, assim, de matar, de roubar os outros, de enganar, de se prostituir, de bebedeira, de coisa arada, não faz nada. Fala assim, tô certinho. Mas está se enganando porque está se servindo ao seu próprio eu e não está servindo a Deus de verdade. A gente tem que obedecer a Deus, não fazer a coisa errada, mas anular o nosso eu, porque o nosso eu é enganoso. A Bíblia fala que aquele que acredita no próprio homem se enrosca. Maldito o homem que confia no próprio homem. Você tem que confiar somente em Deus e escolher servir a Deus. Escolha servir a Deus. Escolha. Hoje a pergunta fica entre os dois lados. Qual lado você está escolhendo? Que lado você está escolhendo? Qual é o lado? Deus ou o mundo? Pensa nisso. Se você escolheu Deus, maravilha. Mas se não, pense melhor. Repense, avalie novamente e venha para o lado de Deus enquanto é tempo. Pai, nós te agradecemos pela tua palavra, que surta efeito nas vidas, que vidas sejam transformadas pelo teu poder, no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe e na próxima semana continuamos com 1 Reis 18. Vamos ver o que vai acontecer. Beijo, até a próxima.